Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje a gente vai falar sobre o edital do TJ de Pernambuco. Esse edital aí, quem está organizando essa prova aí, BFC, a gente tem 25 questões distribuídas entre língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação, e a gente vai fazer agora um comentário do que a gente espera desse edital. De acordo com essa banca, o que a gente espera dessa prova e como que a gente vai se preparar para essa prova. Uma coisa que eu adianto para vocês é que esse concurso, essa banca, esse edital, tá um edital que, estudando direitinho, fazendo as aulas com a gente, acompanhando os exercícios, dá para acertar todas as questões. Tá um edital muito bom de trabalhar com ele, tá bom? Vamos ver o edital aqui primeiro. Primeira coisa que ele faz, o primeiro tópico do edital dele, ele coloca o estudo das proposições. E aí ele chama de lógica de argumentação, premissa e conclusão, silogismo, proposições simples e compostas, tabela verdade, equivalência entre proposições e negação das proposições. Eu resumiria esse tópico aqui, como o estudo das tabelas verdades. A partir do momento que a gente entende a tabela verdade, a gente consegue matar esse tópico aqui, né? E é isso que a gente vai fazer nesse curso. Trabalhar bastante com as tabelas verdades, estudar bastante essas tabelas para entender como que elas funcionam e aí tudo fica mais fácil, né? Outra coisa que eu gosto de salientar sempre, apareceu equivalência e negação no edital, a chance de aparecer uma questãozinha de equivalência, uma questãozinha de negação na prova é muito grande. Esses dois assuntos aqui são assuntos muito cotados, principalmente para essa banca, tá? O segundo tópico é a parte de conjuntos, as operações com conjuntos e a ideia de pertinência e inclusão, que é um assunto tranquilo também, a gente estuda lá no ensino médio e aqui a gente volta para estudar, são problemas com conjuntos, são bem simples. E por último, as sequências lógicas. Aqui, quando ele pede as sequências lógicas, ele está pedindo para a gente o que a gente chama de lógica dedutiva. O que significa isso? O que é a lógica dedutiva? A gente não consegue uma teoria para fundamentar ela, mas a gente tem alguns truques, algumas formas de cortar caminho para fazer as questões de uma forma mais fácil e mais rápida. E depois ele vem com a ideia de progressão aritmética e progressão geométrica, que também são assuntos que a gente estuda lá no ensino médio e que são assuntos tranquilos para esse edital. Então, finalizando aqui, o que eu entendi desse edital? Primeira coisa, o estudo de proposições. Isso daí é o raciocínio lógico matemática que vem caindo nos concursos, que a IBFC tem usado bastante e que provavelmente, quase toda certeza, isso vai aparecer na sua prova, isso vai estar lá na sua prova. É isso que é o raciocínio lógico matemático. Depois ele vem com a parte de sequências, que é a parte da lógica dedutiva, que aí é aquela parte da lógica mais comum. O que acontece num curso de raciocínio lógico? Não existe uma teoria para a lógica dedutiva, não existe regras para lógicas dedutivas, mas a gente tem uma série de coisas, de procedimentos que a gente pode fazer que faz a gente chegar no resultado certo bem mais rápido, porque você precisa ganhar tempo na sua prova. E por último ele coloca a parte de conjunto, progressão aritmética e progressão geométrica, que são assuntos que a gente viu no edital, que a gente viu no ensino médio, que não são assuntos difíceis, são assuntos tranquilos, mas que a gente precisa revisar, a gente precisa praticar, tá bom? Vamos ver agora, eu separei aqui um exercício de cada um desses tópicos, para a gente entender como que a gente vai se preparar dessa prova, o que a gente espera dessa prova e como que isso vai acontecer, como que a gente vai guiar o nosso curso aqui, tá bom? A primeira questãozinha aí é da IBFC e ele fala assim, a frase "se Carlos trabalha, então ganha dinheiro" equivale logicamente à frase. Aqui, ele pediu pra gente a equivalência de uma proposição composta. Quem que é a minha proposição composta? Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro. Carlos trabalhar é uma proposição simples, Carlos ganhar dinheiro também é uma proposição simples. Quando ele juntou aqui pra gente o se, então, ele juntou numa proposição composta, né? Ele transformou isso aí numa proposição composta. E ele pediu a equivalência disso. Se Carlos trabalha,
vou chamar aqui de P, então ganha dinheiro, vou chamar ali o ganha dinheiro de quê? O se, então, é o meu conectivo. Então, o que a gente vai ter? Ó, se Carlos trabalha, então ganha dinheiro. E aí eu tenho que lembrar de uma coisinha, ó, da equivalência da condicional. Lembrar que para equivalência eu tenho duas possibilidades de equivalência. A primeira delas é o não que, então não P. E a segunda delas é não P ou que. Ah, Leonora, qual que vai cair lá na minha prova? Não sei, a gente tem que saber construir as duas, tá? Então, quando eu tenho aqui, olha a situação que eu tenho uma situação, se P, então que. Quais são as possibilidades de equivalência dela? Não que, então não P ou que. Eu vou fazer uma de cada vez ali para a gente ver qual que vai aparecer. Não que, então não P. O que significa isso? Ó, significa que eu estou invertendo a ordem. Antes era P e Q, agora vai ficar Q e P e negando. Então, como é que vai ficar a ideia? Ó, se Carlos não, porque eu estou negando, não ganha dinheiro, então Carlos não trabalha. Vê se não ficou na estrutura certinho, ó. Aqui apareceu o Carlos não ganha dinheiro, é não que, então Carlos não trabalha. Ficou não P. Essa é uma possibilidade de resposta. Qual que é a minha segunda possibilidade de resposta? Ó, o não P ou que. A IBFC tem cobrado muito essa equivalência aqui. Por que ela cobra muito essa equivalência? Ó, porque ela troca de conectivo. Eu tinha uma equivalência, uma proposição composta aqui usando o se então, e agora ele troca para o ou, né? Como que fica isso então? Ó, o se então, ele some. Vai ficar Carlos não P, então vai ser Carlos não trabalha. E aí eu troquei o se então pelo ou ganha dinheiro. Então, ó, Carlos não trabalha ou ganha dinheiro. Foi isso que a gente fez aqui. Então, lá na sua prova pode aparecer uma dessas possibilidades, a primeira ou a segunda. Você tem que saber construir as duas. A IBFC tem cobrado mais essa segunda possibilidade aqui, trocando o conectivo, mas isso não é uma garantia, tá? Isso não faz que a gente não precise saber essa daqui. Essa daqui, a não P ou Q, apareceu mais nas últimas provas, mas não significa que é só ela que existe, que é só ela que aparece, tá? Voltando lá nas alternativas, observa o seguinte, ó, ele não começou nenhuma com se então. Então, essa primeira frase que eu construí aqui, lá na hora da prova a gente nem precisa construir, já pode vir direto para a segunda. O que ficou pra gente? Ó, Carlos não trabalha ou ganha dinheiro. Então, ó, a letra A ele usou o E, já estava fora, e aqui ele colocou Carlos não trabalha ou ganha dinheiro. Foi a única que ele negou a primeira aqui. Então, a letra correta, a alternativa correta é a letra D, tá? Vamos ver mais uma questãozinha aqui, que é a parte de negação. Na segunda questão, ele fala assim, de acordo com o raciocínio lógico-matemático, a negação da frase o juiz negou a sentença e o réu entrou com recurso é equivalente à frase ele pediu a negação agora. Presta atenção aqui que esse é um tópico importantíssimo lá do seu edital e que a gente vai ter com certeza uma questão dessa na sua prova. Eu tenho duas situações quando ele me pede isso. Lá no começo do edital, ele descreve pra gente as proposições, os conectivos, as tabelas verdades. É um tipo de exercício.
Outro tipo de exercício é quando ele pede equivalência e negação. E aí a gente tem algumas regras para memorizar. É isso que a gente vai fazer no curso. Gravar bem essas regras, aprender os truques dessas regras, porque se cai uma questão dessa na sua prova, é um presente para você. Você vai conseguir fazer essa questão certinha e rapidinho. Então, qual que vai ser a primeira ideia? Na questão 1, a gente viu a equivalência da condicional. A equivalência do condicional, a gente tem duas possibilidades. Qual que é a primeira possibilidade? Mantendo o conectivo sim, então. Se eu mantenho o meu conectivo, qual que vai ser a estrutura? Se nega a segunda, muda a ordem, então nega a primeira. Vai ser uma possibilidade. A segunda possibilidade, eu tiro o sim então, eu troco o sim então pelo conectivo ou. O que vai acontecer com esse conectivo? Nego a primeira ou repete a segunda, tá? É claro, eu falando aqui pela primeira vez, isso pode gerar alguma confusão. À medida que você vai fazendo o exercício, você vai vendo como que isso é simples, como que isso te ajuda muito lá na hora da prova. Então essa é a primeira ideia. Quando a gente fala de equivalência numa prova, o que vai cair para você é a equivalência da condicional. Uma das duas, mas vai cair a equivalência da condicional. A equivalência do e, do ou, da bicondicional, elas são muito simples. Isso não vai ser cobrado para você na prova, tá? E quando a gente fala de negação? Quando a gente fala de negação, a negação do e e a negação do ou, que alguns editais chamam aí de leis de Morgan, o nosso não colocou esse nome, ela é muito simples também. E a IBFC adora esse tipo de questão, então a gente vai treinar bastante esse tipo de questão. E o truque aqui é muito simples. Quando eu falo a negação do e, se eu tenho uma proposição composta e eu preciso negar essa proposição composta e o conectivo dessa proposição composta é o e, eu troco o e pelo ou e nego as proposições simples. O mesmo vai acontecer se for o ou. Quando eu tenho o ou numa proposição composta e eu preciso negar essa proposição, eu troco o ou pelo e. Em resumo, falou de negação, o e vira ou, o ou vira e. Acabou, tá? É muito simples. É lógico que a gente tem também a equivalência da condicional e da bicondicional. São outras equivalências importantes, mas o que aparece muito na prova e que provavelmente vai estar lá na sua prova é a negação do e e do ou, que é uma questão que você resolve em 1 minutinho lá na hora da prova. Vamos voltar para essa questão para entender o que eu falei aqui, tá? Ele fala assim, o juiz negou a sentença e o réu entrou com recurso. É equivalente à frase. Ele pediu a negação, ó. Ele pediu a negação, falou de negação. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo é o e. Quando ele fala de conectivo e ele está pedindo a negação, para você não confundir, lá na sua prova você já risca e já coloca o ou bem grande, para você lembrar disso, né? E aí o que vai acontecer? Ó, se eu estou negando, eu tenho que negar minha proposição simples. O juiz negou a sentença, então vai ser o juiz não negou a sentença. E o réu entrou com recurso. Eu tenho que negar o réu entrou com recurso. Como que eu nego o réu entrou com recurso? O réu não entrou com recurso. É bem simples. Lá na hora da prova, você risca lá na prova mesmo e consegue fazer isso. O que apareceu aqui pra gente? Ó, o juiz negou, não pode. O juiz não negou ou o réu não entrou com recurso. A alternativa certa ficou a B. A próxima questão que a gente tem aqui é uma questão de conjuntos, que também é um assunto tranquilo para a prova, mas que exige um pouquinho de treino da gente. Nessa questão de conjuntos ele fala assim, foi perguntado a 300 pessoas a preferência entre dois produtos A e B. Sabe-se que 124 preferem o produto A, 72 pessoas têm preferência por ambos e que todas preferem por um dos produtos. Então, o total de pessoas que preferem o produto B é. Então, ó, apareceu o conjunto aqui, ele deu 2 produtos. A melhor maneira de fazer isso é representar pelos diagramas, né? Então, eu vou representar aqui um conjunto A, o conjunto B. Ele falou assim que são 300 pessoas
Então, o seu total de pessoas aqui, 300 pessoas. Depois ele fala assim, 124 preferem o produto A e 72 têm preferência por ambos. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó? 124 preferem o produto A. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Colocar o 124 aqui. Se eu faço isso daqui, a minha questão tá errada. Por quê? Porque 124 preferem o produto A significa o seguinte, ó, que essa bolinha toda que representa o conjunto A tem que ter 124. Se eu coloco 124 aqui e eu coloco que 72 tem aqui, ó, a minha bolinha ultrapassa o 124, tá? Então, qual que vai ser o segredo de uma questão de conjunto? Eu vou sempre começar pela interseção, tá? O que é a interseção? É quem tem preferência pelos dois. 72 pessoas têm preferência pelos dois. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Comecei pela minha interseção. 72 pessoas usam o produto A e usam o produto B. Agora sim, ó, 124 tem que ser isso tudo aqui, essa bolinha toda. Se eu já tenho 72, eu vou fazer 124 menos 72. Quando eu faço 124 menos 72, eu tenho 52. O que significa isso aqui no nosso desenho? Ó, significa que 52 pessoas preferem somente o A. Tá? E quando eu fizer aqui 52 mais 72, fecho 124, 124 preferem o produto A. E aí é que fechou o meu exercício. Tá? Tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas no conjunto, somente, o apenas, ficar bastante atento a isso. Né? E depois ele fala assim, e todas preferem um dos produtos, ou seja, não tem ninguém aqui do lado de fora que não gosta de nem do A nem do B. Eles escolheram ou A, ou B, ou os dois, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? Se o total são 300, eu já tenho 124 aqui, significa que para fechar o 300, 52 mais 72, mais alguém que está aqui, vou chamar de X, mais o X, tem que fechar 300, significa que aqui, ó, fechou 176 pessoas. Quando eu somar isso, 52 mais 72 mais 176, no caso aqui são 0, fecha 300 pessoas. Né? Então, eu consegui completar o meu diagrama aqui. Ele pergunta o total de pessoas que preferem o produto B. Muito cuidado com a pergunta dele. Tá? Cuidado para não responder os 176. O que significa o 176? 176 pessoas preferem somente o B. Mas não foi isso que ele perguntou. Ó. Ele perguntou o total de pessoas que preferem o B. O total de pessoas que preferem o B é quem gosta do B, somente do B, e quem gosta do A e do B. Então, quem gosta do B, ó, vai ser 72 mais 176. A gente vai fechar isso daqui. Tá? Então, quando eu tiver aqui, ó, eu vou ter 248 pessoas. O que significa as pessoas que preferem o B, ó? É esse conjunto todinho. O B é o conjunto todo, não é só o 176. É o conjunto todo, 72 mais 176. Então, para a gente finalizar aqui, o total de pessoas que preferem o produto B, 248 pessoas, fica a letra A. Tá? E para finalizar, uma parte de sequência lógica. Quando a gente fala aqui de sequência lógica, né? Aí a gente vem com uma parte da matemática que a gente tem que ter alguns truques, algumas coisas. A parte dessas de sequência, quando ele trata esse tipo de coisa, ele está falando da lógica dedutiva. É uma lógica que eu não vou ter uma teoria para me embasar, mas que a gente tem alguns truques, algumas coisas que a gente consegue facilitar o nosso processo. Esse exemplo que eu coloquei aqui, que a gente vai fazer agora, ele caiu demais nas últimas provas da IBFC, esse exemplo de sequência numérica. Então, a chance dele aparecer aí é muito grande. Qual que é o segredo para aprender sequências?
ver muitas sequências, tá? Treinar bastante sequências, ver vários tipos diferentes de sequência, para na hora de chegar na prova você ter ideias. As primeiras sequências que você vai ver, provavelmente você não vai conseguir sair delas. O que a gente vai fazer nesse curso? Ver muitos exemplos, para na hora de chegar lá na prova você ter opções, você ter tentativas, tá bom? Esse daqui é um exemplo que caiu muito, então a chance de aparecer uma sequência parecida, o que significa uma sequência parecida? Mais ou menos a mesma estrutura, mais ou menos a mesma solução, é muito grande, tá bom? Vamos ver essa sequência aí. Ele fala assim, de acordo com a sequência lógica, 3, aí ele coloca assim, 7, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 19, ele quer o próximo termo. Observa que se a gente olha essa sequência assim, ó, do 3 para o 7, aí repete o 7, o 10, 11, a gente não acha muito um padrão não, né? E eu quero esse próximo termo aqui e a grosso modo a gente não consegue olhar isso aqui não. As primeiras tentativas que a gente tem que ter quando a gente vê uma sequência, tentar as 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Essas vão ser as nossas opções. Se isso não der certo, a gente começa a tentar outras coisas, que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha que eu não acho um padrão. Do 3 para o 7, eu somo 4. Do 7 para o 7, eu não somei nada, né? Do 7 para o 10, eu somo 3. Do 10, 1. Ou seja, eu não consigo achar um padrão nem multiplicando, nem dividindo essas coisas. Então, significa que esse padrãozinho aqui, ele não me ajudou em nada. Olha o que apareceu e vem aparecendo muito nas provinhas da IBFC e que tem grandes chances de aparecer lá. Em vez de a gente olhar isso daqui como uma sequência direta, eu vou olhar assim, ó. Primeiro eu vou olhar os termos de ordem ímpar. Então eu vou fazer, ó, do 3 para o 7, pula 1. Do 7 para o 11, pula 1. Do 11 para o 15, pula 1. Do 15 para o 19, pulando 1, 19, o termo que a gente precisa. Então, essa vai ser uma ideia, tá? Vamos ver agora os termos que a gente pulou, os termos que ficaram fora. Vou marcar de vermelhinho ali, ó. Do 7 para o 10, são os termos de ordem par. Segundo, quarto, sexto termo. Do 10 para o 13, do 13 para o 16, do 16 para o 19. E vamos tentar achar um padrão aqui. Olha o que aconteceu, ó. Do 7 para o 10, a gente vai somar 3. Do 10 para o 13, vou somar 3. Do 13 para o 16, vou somar 3. Achei o meu padrão, ó. Do 16 para o 19, eu vou somar 3 também. Vamos ver o que vai acontecer nessa outra sequência que eu marquei de azul aqui, ó. Do 3 para o 7, eu somo 4. Do 7 para o 11, eu somo 4. Do 11 para o 15, somar 4. 15 para o 19, somar 4. Então, para eu achar o termo que eu preciso ali, o 19, quando eu somar 4, eu acho esse termo que eu estou precisando. 19 mais 4, 23. Então, o termo que a gente estava procurando aqui, ó, é o 23, é o próximo termo. Tá? Então, o que acontece nessa parte de sequência? Ele pode colocar ali vários tipos de sequência. Aqui ele colocou uma sequência numérica e a gente achou um padrão com essa sequência numérica. Ele podia ter colocado figuras, ele podia ter colocado letras. O que a gente precisa fazer? Ver o máximo de sequências possíveis, acostumar com esse tipo de sequência. A minha primeira tentativa foi analisar termo a termo, uma regra, um termo após o outro. A gente viu que não deu certo. Então, qual foi a minha segunda alternativa? Fiz tentando pular termos, né? Esse é um tipo de sequência que a IBFC cobrou muito. Por que eu pensei nisso? Porque eu já tinha visto uma sequência desse tipo, né? Esse vai ser o objetivo do nosso curso. Você vai ver várias sequências para você ter ideias diferentes aí quanto ao número de sequências, tá bom?
Com isso, a gente finaliza essa aula demonstrativa. Esse edital, ele foi muito bem trabalhado. Eu trabalhei ele em um horário que cabe, que é um horário fácil de estudar. Entre 5 e 6 horas aí você consegue assistir todas as aulas, vencer esse edital e acertar todas as questões na prova. É um edital possível de acertar todas as questões, tá bom? Eu te espero nas próximas aulas. Bons estudos aí e uma ótima aprovação.